Hospital de Torres Vedras tem mais doentes Covid do que camas disponíveis para internamento na enfermaria. Sem unidade de cuidados intensivos, o hospital não consegue assistir os doentes mais graves ou mesmo transferi-los, dada a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. Há um formigueiro constante na urgência Covid de Torres Vedras. Chegam casos graves com dores acumuladas. Dói alguma coisa? Dor de cabeça, dor nas costas, dor de cabeça. Dor de cabeça? E desde quando é que está assim? Anteontem. Teve algum contacto com alguém que saiba que esteja positivo? Sim, tive contacto. Não. Soa o toque de desorientação comum nestes doentes. Você não pode sair, tem que vir para aqui, venha cá. A área da consulta externa foi descarnada. A Covid foi comendo espaço. Comeu 12 salas de consulta externa do hospital. E a boa parte dos doentes que estão hoje aqui, e já estavam ontem, são doentes com situações de facto demasiado graves para poderem ter alta breve. 2020 foi progressivo. 2021 tem sido um tumulto. Pequenas salas que eram de consulta sem rede de oxigênio estão agora lotadas, alimentadas a garrafas do gás precioso que mantém a vida. Você agora está de costas e o pulmão fica colapsado, está bem? Quando fica de barriga para baixo, o pulmão vai conseguir expandir e permitir uma melhor oxigenação. Tente-me ajudar, a sério. Isto não está muito bonito. Neste momento já tenho o corpo mais estabilizado, mas tinha muito tremelique e muito instável, muita dificuldade de respirar. Às 10 da manhã, quando recebi a urgência, tínhamos 31 doentes internados, mas 29 eram positivos para Covid. O senhor, apesar de ter vindo desorientado, quando deu entrada no meio daquela desorientação, conseguiu-nos dizer que a escola já cá tinha dado a entrada nos dias anteriores, vão ficar aqui nos próximos dias, até que não conseguimos ter vagas, vão ficar aqui. Querem ter mesmo de internamento. Nas últimas semanas, a região foi confrontada com múltiplos surtos de Covid em lares. A contínua chegada de doentes estrangulou a capacidade do hospital. A partir desse suporte para cá agora, tudo que está aqui está contaminado. A porta de Pladur foi improvisada para sinalizar a entrada na enfermaria. Da urgência, os doentes mais graves deveriam subir a este piso, não fosse a lotação esgotada. Eu penso que não temos capacidade para mais. Mas os doentes continuam a chegar? Os doentes continuam a chegar. Neste momento temos cerca de 80 camas de internamento, distribuídas por 4 serviços de internamento Covid, e temos 100 e poucos doentes na instituição. E quando está deitado de barriga para baixo, sente-se melhor? Sim. Consegue respirar um bocadinho melhor? Sim. Sérgio Alvelos, de 44 anos, chegou aqui há uma semana. Eu nem sequer conseguia falar, estava mesmo muito aflito. E agora está numa fase que temos que vigiar. Ele ainda tem o Covid, ainda está naquela fase do 7º ao 10º dia, que é aquela fase onde há aquele agravamento. Portanto, é esperar e torcer. Vildemar Costa passou as últimas 24 horas de banco a ginasticar o espaço, dada a vertigem do estado dos doentes. Os mais graves estão na unidade de cuidados especiais. O hospital não dispõe de cuidados intensivos. Durante o dia agravou muito rapidamente e por volta das 11 da noite, terceiro quadro ventilador já estava em exaustão. Devia ser transferido. Esse doente devia estar numa unidade de cuidado intensivo com todas as capacidades de mandar cuidado intensivo. O que está a acontecer? Porque os intensivos estão sobrecarregados e já está saturado e não tem vaga nesse momento. Esse entrou ontem, mas esses outros aqui já estão cá há 2 semanas. Está a ver assim? Fica assim mais um bocadinho. Fica assim nesta posição mais um bocadinho, depois viramos, é? Ok. Nós não temos aqui nesse momento enfermeiro com experiência de ventilação nesses doentes. A equipa não está preparada para ter doentes com estas características, portanto acaba por ser muito mais exigente. Alexandra Bento acusa a ansiedade e o desgaste da escassez de recursos. Eu aqui estou desde as 8h30 da manhã, portanto neste momento não sei que horas são, um quarto ainda não saí. E não sair significa não beber água, não comer e não fazer os testes das necessidades humanas básicas, não é? O tradicional serviço de internamento de medicina foi voltado do avesso.
A procura de profissionais de saúde esbarra no mercado saturado. Temos tido muita pressão em escassez de recursos humanos, nomeadamente médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, portanto temos tido muita dificuldade. O próprio hospital sofreu um surto de Covid com mais de 200 casos, que atingiu dezenas de profissionais de saúde. A pouco e pouco regressam. Isabel Capelo chegou ontem depois de 22 dias de ausência. Foi um misto de alegria porque estava desejosa de poder vir ajudar e foi uma angústia ao ver o confronto com as idades cada vez mais baixas destes doentes que temos internadas. Foi uma das muitas pessoas deste serviço e do hospital, e assim como tem acontecido noutros hospitais, a ficar com Covid positivo. Foi um mês aborrecido, sobretudo os primeiros 15 dias. Tive ali alguma dificuldade, mas por aquilo que a gente sabe que acontece, não foi tão mal como poderia ter sido. Acho que estive em casa, não precisei de vir ao hospital. Caminha-se na linha vermelha no circuito Covid entre a enfermaria e a urgência. O fluxo tem sido de entrada de doentes, mas hoje há uma boa notícia. Mas é que os transportes para levar o Sr. Nuno. Vai embora, vai ser transferido para casa? Ok, obrigado. Vai para o domicílio. Depois podem-me abrir a porta, se faz favor. É um grande alívio, a vários níveis. Para já para o senhor, porque tem a situação para já resolvida. E para nós, porque pode ser uma cama que se liberta. Uma gota no meio de uma pandemia incerta numa área de cerca de 300 mil habitantes. A minha expectativa não é igual ao meu desejo. Estou convencido que muitos deles terão de aqui ficar. Neste momento acaba por ser um desgaste emocional, a preocupação de até onde é que nós vamos aguentar isto. Os nervos à flor da pele num hospital em luta pelo suporte de vida. Um estudo revelou que 9 em cada 10 pessoas vacinadas em Portugal desenvolveram imunidade contra o novo coronavírus. Os investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência detectaram imunidade em 90% de um grupo de profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, depois da primeira toma da vacina. A expectativa é que os números sejam ainda mais animadores depois da segunda dose. Portanto, as amostras entram nesta zona do laboratório e depois passam por uns equipamentos que as processam para separar o que é sangue do que é aquilo que nós vamos desejar, que é o soro. E depois tudo isto segue de forma automática para os equipamentos que estão ao fundo e que são os equipamentos responsáveis por fazer o teste exatamente. As primeiras amostras de sangue foram recolhidas no início da vacinação contra a Covid-19. A segunda análise aconteceu 3 semanas depois. Para além dos ensaios clínicos, os investigadores querem saber o impacto real das vacinas desenvolvidas. Os resultados são ainda preliminares, mas animadores. Em cerca de 1000 profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer, foram detectados anticorpos contra a Covid em 90%. A produção de anticorpos está dentro, em termos de taxa, está dentro daquilo que é expectável para aquilo que foi encontrado como proteção à doença. Portanto, nós estamos neste momento muito curiosos de saber se daqui a 3 semanas, quando voltarmos a fazer uma análise a estas pessoas, e se esta resposta que nós estamos a ver agora neste momento fica, depois da segunda dose, ainda mais aumentada. É expectável que a presença de anticorpos diminua a infecção, mas a resposta imunitária é uma coisa muito complexa que não se resume aos anticorpos. Nesta investigação foi possível perceber que 3% dos profissionais de saúde já tinham anticorpos contra o coronavírus antes de serem vacinados e alguns desenvolveram a doença depois de lhes ter sido administrada a primeira dose. Mas essas pessoas já estavam contaminadas, não foi a vacina não provoca a doença, essas pessoas já estavam contaminadas. Essas pessoas têm uma resposta imunológica muito forte, porque é o efeito combinado da vacina mais a sua infecção. Entre os profissionais de saúde vacinados, 2 desenvolveram reações alérgicas que foram facilmente controladas. Dores de cabeça e no braço, falta de força e febre são os efeitos secundários mais comuns. O Instituto Gulbenkian de Ciência e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental estão em conjunto a tentar encontrar respostas.
E uma delas, e talvez a mais importante, é quanto tempo dura a proteção que é conferida por estas vacinas. E por isso este estudo vai continuar pelo menos durante 12 meses. E é uma coisa que é muito importante dizer às pessoas. Após a primeira dose, daqueles resultados que nós estamos a ter, o nível de anticorpos que as pessoas têm está um bocadinho abaixo daquele nível de anticorpos das pessoas que foram infectadas. E essas parecem estar, a maior parte delas, protegidas de reinfecção. Portanto, isto pode querer dizer que a primeira dose não é suficiente para nos protegermos e precisamos de uma segunda dose para aumentar o nível de anticorpos e então ter a proteção que foi obtida nos ensaios clínicos. Com o alargamento da vacinação para outros grupos, os investigadores querem também perceber a eficácia das vacinas nas faixas etárias mais elevadas e indivíduos com patologias. O Instituto Gulbenkian de Ciência vai, por isso, estabelecer parcerias com as câmaras municipais. Começaram em Viseu os primeiros testes à Covid-19 com amostras de saliva. A tecnologia foi desenvolvida pelo Centro de Investigação em Saúde da Universidade Católica. São os primeiros testes para a detecção do SARS-CoV-2 com amostras de saliva feitos no nosso país. Vai salivar sem fazer um forcing da saliva, sem puxar a saliva, vai deixar a saliva acumular-se na sua boca, ok? Depois de deixar a saliva acumular-se na sua boca, vai colocar a saliva aqui no tubinho e nós paramos a recolha quando a sua saliva atingir assim a marca preta. O projeto em desenvolvimento desde o ano passado pela Salivatec, na Universidade Católica, testa grupos de indivíduos através de um método simples, mais económico e não invasivo. É recolhida essa amostra, depois em laboratório é criada uma mistura destas salivas, portanto é tecnologia de pooling, e vai ser analisado exatamente por RT-PCR, portanto, que é a metodologia que está aprovada para. A partir do momento que, se for negativo, portanto, ficamos a saber que todos aqueles indivíduos daquele grupo não estão infectados com o vírus. Caso seja positivo, serão depois testadas as amostras de cada um dos indivíduos que compuseram aquela pool. Uma centena de trabalhadores da Câmara Municipal de Viseu foram os primeiros a fazer o teste. Os resultados deverão ser demonstrativos da população que trabalha para a autarquia. Estamos a falar de testes em grupos que estão mais expostos e que fazem muitas vezes uma vida comunitária. Através deste teste, que não é invasivo e, portanto, é mais fácil fazer não só a este grupo de funcionários, para além de ser mais fácil, é muito mais económico, porque nós com 100 testes ficaremos com uma amostragem dos 1.500 funcionários da autarquia. Além de poder identificar as diversas variantes e a imunidade de grupo, o recurso à saliva permite identificar também, com facilidade, positivos assintomáticos. Imagino que ninguém se queixou e, portanto, esta testagem em grupo vai permitir identificar casos positivos. A saliva também tem essa vantagem, quer dizer, com a mesma recolha pode dosear os anticorpos que as pessoas produzem para além da identificação, portanto, de material genético, e há pouco também falávamos, a questão de se poder identificar as diferentes tipos do vírus, portanto, numa única amostra, numa única recolha de saliva. Os resultados dos testes deste grupo serão conhecidos na segunda-feira. Os investigadores da Católica aguardam a validação do método pelas autoridades de saúde para um projeto que foi desenvolvido com recurso a fundos públicos. O futuro de Francisco Rodrigues dos Santos, à frente do CDS, vai ser decidido amanhã. O líder centrista irá apresentar uma moção de confiança depois do desafio de Adolfo Mesquita Nunes para um congresso antecipado. Mas não por defendermos ideias que não são as nossas, mas por rejeitarmos e buscar os... Será um combate longo e aceso. Francisco Rodrigues dos Santos e Adolfo Mesquita Nunes vão enfrentar-se no Conselho Nacional do CDS, marcado para este sábado. Na ordem de trabalhos, um ponto único, a discussão e a votação de uma moção de confiança apresentada pelo atual líder centrista e que surgiu depois do desafio de Mesquita Nunes para um congresso antecipado. A RTP sabe que do lado de Francisco Rodrigues dos Santos há confiança na vitória. Afinal, muitos conselheiros foram escolhidos no mesmo dia em que o atual líder ganhou o partido. Tem ainda o apoio da Juventude Popular, de que foi líder, e existe a esperança de que os indecisos vão dar uma nova oportunidade à direção. Apesar disso, as expectativas são de que a moção de confiança vai passar por uma margem ligeira. Será renhido, dizem os apoiantes do líder, e por isso o clima de crise interna poderá manter-se no CDS.
Do lado de Adolfo Mesquita Nunes, a mesma palavra está renhido. À RTP, fontes próximas do antigo secretário de Estado assumem que Francisco Rodrigues dos Santos tem muitos apoios por inerência. Apesar disso, Adolfo tem ao lado os 5 deputados centristas, o eurodeputado Nuno Melo e outras figuras históricas do partido, e mantém o cenário de recolha de assinaturas para forçar um congresso antecipado. As contas não são fáceis de fazer, até porque 8 distritais não vão estar presentes. Tiveram eleições adiadas por causa da pandemia e não vão ter representação. Há ainda dúvidas sobre como é que se vai votar. Os apoiantes de Mesquita Nunes querem que o voto seja secreto. A mesa do Conselho Nacional ainda não se decidiu. Os trabalhos arrancam às 11 da manhã deste sábado. Há quase 300 conselheiros que podem ditar o futuro do CDS. Ferro Rodrigues acusou os deputados de cederem ao populismo. Tudo porque se recusaram a ser vacinados contra a Covid-19 antes dos grupos prioritários. O PS propôs que apenas o Presidente e os Vice-Presidentes do Parlamento sejam vacinados agora e que os restantes deputados apenas recebam a vacina numa fase posterior, depois de todo o primeiro grupo de cidadãos prioritários. Também o PSD assumiu que deve existir um calendário gradual do processo de vacinação dos deputados e recusou a lista proposta por Ferro Rodrigues. De acordo com o jornal Expresso, Ferro Rodrigues defendeu que esta atitude é uma cedência ao populismo. O Futebol Clube do Porto empatou com o Belenenses SAD e arrisca-se a perder pontos para os rivais.